importante. Sim. Mas, Paulo, a gente falou muito aqui sobre coisas que eu acredito que são estruturais e, de certa forma, estruturantes do mercado de desenvolvimento como um todo, né? E em vários momentos as transformações, a gente já viveu tantas transformações no mercado, sempre tem uns espantalhos, né? Que é, a gente falou um pouco sobre essa questão do líder, o que ele precisa fazer e as dificuldades que a indústria de software tem para poder fazer uma entrega boa e que ainda tem, mas e com a pandemia ficou claro que a fisicalidade não era mais uma barreira para o desenvolvimento, né? E aí a gente começou a fazer o que dava. Claro que a gente migrou para um modelo de home office sem nenhum preparo, sem nenhuma estrutura. Foi feita do jeito que deu, porque era o que tinha, porque era uma questão de sobrevivência. E agora algumas empresas, principalmente quando você fala em liderança de pessoas, principalmente em entrega, né? Times que entregam. O espantalho da vez a galera não entrega porque não está aqui trabalhando. E tem empresa grande voltando para o presencial a partir desse espantalho. Quero saber a tua opinião sobre isso. Se não é verdade, isso é um problema ou é mesmo um espantalho? Eu acho que tem algumas questões aí que tem muita gente indo num efeito manada e bastante equivocado. Eu lembro quando começou a pandemia, eu estava numa empresa gigante de educação e eu não lembro o número de funcionários no administrativo, mas eu acho que era alguma coisa em torno de 3 mil. E aí deixou muito claro, a gente tinha 25 mil funcionários contando os professores e tudo mais. Só na área de desenvolvimento, desenvolvedores mesmo, era um pouco mais de 300. Então assim, a gente tinha a estrutura de uma software house, por exemplo, mas a gente desenvolvia software, né, proprietário para uso da própria instituição. E aí, quando começou a pandemia, ficou muito claro o problema que a gente tinha de gestão como um todo, porque a gente sabia, por exemplo, o que os devs iam fazer, o que a área de desenvolvimento, a área de tecnologia estava produzindo. Porque você media isso através de sprints, por exemplo, ou times que usavam Kanban. Mas, por exemplo, a área administrativa ela era controlada através do relógio, de ponto. Então, assim, o funcionário da área administrativa chegava lá, batia o ponto às 9 da manhã, sentava, ninguém sabia o que ele estava fazendo, ele batia o ponto de novo para o almoço, meio-dia, 1 da tarde, e às 18 horas ia embora e ninguém sabia o que ele tinha feito ao longo do dia. Mas para a empresa tá tudo bem, porque ele está trabalhando, eu olho a folha de ponto e tá ok, eu sei que o cara está lá trabalhando. Então as empresas estavam muito preocupadas, muito mais preocupadas do quanto a pessoa trabalhava do que o quanto ela produzia. Então a preocupação não estava com a produção e estava se a pessoa estava lá, presenteísmo, né? Hora cadeira era o que interessava. E para muitas empresas ainda é assim hoje. E aí tem essa visão equivocada de, se a pessoa está lá, eu estou controlando o trabalho dela, eu estou controlando a produtividade, que é uma falácia. Não é assim que funciona. E você vai fazer o quê? Quando o seu dev levanta e vai tomar um cafezinho, você vai falar para ele, volta aí, senta aí, não vai tomar café não. Então, gente, isso não existe, sabe? Isso é uma besteira. E por que muita empresa voltou para o presencial? Cara, muita gente não fala isso, mas a verdade é que existe toda uma pressão do mercado, né, da economia. Então, a gente sabe que tem empresas que fazem parte ali, empresas principalmente que estão listadas em bolsa, onde você tem fundos de investimento que fazem parte, né, do conselho, inclusive tem pessoas no conselho dessas empresas, e os fundos de investimento perdendo milhões com vários andares sendo entregues, salas, tudo. Isso aí. E, cara, isso começou a afetar transporte público. Então você vê muito dessas empresas grandes, né, grandes grupos que investem na área de concessões, de estrada, de pedágio, de metrô, e também tem investimento nessas empresas de tecnologia. Então, cara, a gente precisa voltar, porque o mercado precisa girar, né? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.